Vamos fazer uma oração e continuar estudando a Bíblia juntos aqui. Pai, muito obrigado por estarmos juntos, reunidos como igreja para adorar, louvar o Senhor, ver cada um de nós aqui, nos abraçar, conviver juntos, celebrar a ceia, lembrar de Jesus e do quanto Ele fez por nós, dar a nossa oferta e nos alimentar espiritualmente para viver a vida de acordo com a Tua vontade. Pai, eu tenho lido esses dias que o maior mandamento que o Senhor deixou para o ser humano é que nós pudéssemos amar o Senhor com toda a mente, com toda a alma, com toda a força e com todo o coração. Pai, eu acredito, como tenho falado contigo, que nós só amamos aquilo que conhecemos. É impossível amar algo que nós não conhecemos profundamente, intimamente. Então, percorrer ao longo da Bíblia os teus atributos, as tuas qualidades, tem sido tão especial para mim, Pai. E a minha oração é que, por meio desse conhecimento de quem o Senhor é, na sua essência, no seu caráter, isso possa nos levar a Te amar de uma maneira mais profunda, intensa, espiritual. Pai, que as qualidades que temos descoberto na Tua Palavra, ou redescoberto na Tua Palavra, sobre o Teu amor, a Tua imutabilidade, a Tua perfeição, a Tua luz, a Tua misericórdia, que isso possa produzir em nós uma admiração pelo Senhor, Pai. Pai, às vezes nós passamos pela rua e vemos uma roupa legal e a gente fica tão admirado com aquela roupa. Às vezes nós vemos um carro e ficamos tão admirados com aquele carro. Às vezes nós nos deparamos com uma peça, com um quadro, com uma peça de decoração, e nós ficamos tão maravilhados com aquilo e queremos colocar aquilo na nossa sala, no nosso quarto. Pai, ajuda-nos, por favor, a quando nos depararmos com a Tua santidade, com a Tua justiça, com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com a Tua ira, que nós possamos, que o Senhor produza em nós essa mesma admiração, até mais, esse mesmo desejo de ter aquilo em nós, e que esse amor por Ti, Pai, possa transformar as nossas vidas inteiramente. Pai, esteja aqui entre nós, por meio do Teu Espírito Santo, por meio da revelação das Escrituras. Os atributos que eu escolhi falar hoje, o Senhor sabe, Pai, e tenho falado contigo, não são muito agradáveis, mas são Teus. Ajuda-nos a crer nisso, por meio da Bíblia, e que ela produza em nós esse amor por Ti que tanto desejamos. E para aqueles que estão aqui hoje, talvez se encontrando com a Tua Palavra pela primeira vez, que o Senhor fale muito forte aos corações, e que o Senhor possa encaminhar, não somente eles, mas a todos nós, na direção de
de conhecermos mais a Ti, de amarmos mais a Ti e de nos relacionarmos com o Senhor de uma maneira plena e espiritual e verdadeira. Em nome de Jesus, nosso exemplo maior disso tudo, que oramos. Amém. Amém. Gustavo, o Daniel, por gentileza, pode colocar uma imagem aí que eu separei de um rosto aí. Tá aí, essa imagem tá aí, tá dando para ver? Ah, deixa eu lembrar dela. Essa aí. Isso aí é o que para você? É um juiz. Eu pensei, eu mudei a imagem lá em casa, na igreja que se reúne lá em casa, eu coloquei a imagem do Sérgio Moro. Aí a discussão ia para um caminho que não era o propósito. Começou a haver uma discussão ideológica, política, com a figura dele. Aí eu falei, caramba, não foi uma boa escolha colocar a foto do Sérgio Moro aqui em casa. Então aí eu escolhi essa daí, porque eu quero falar o tema da lição. Eu dividi essa lição em duas partes. Eu vou fazer a primeira hoje e a segunda na próxima oportunidade que eu pregar. Mas o tema é um juiz irado. Que acho que essa foto simboliza bem isso. Um juiz irado. E a primeira parte desse tema vai ser Deus, o justo juiz. Eu acredito que eu não sei se você acredita, mas eu acredito no julgamento divino. Eu acredito que há um Deus que age como um juiz. Eu não sei se você acredita nisso. Porque falar de um Deus amoroso, de um Deus bom, de um Deus misericordioso, de um Deus benigno, gracioso, é fácil, é atrativo, Agora, falar de um Deus justo, de um Deus que julga, de um Deus que se ira, não é muito agradável. Entretanto, eu tenho visto, amigos e amigas aqui, que a palavra juiz aparece frequentemente na Bíblia, aplicada a Deus. Em Gênesis capítulo 18, nós vamos lá, eu só vou citar algumas passagens, várias passagens aqui. Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra pelo pecado que havia lá, aí Abraão, intercede, olha, mas se não tiver 50 justos lá, você vai destruir a cidade, e Deus vai cedendo, e Abraão afirma lá, tu és o juiz do mundo inteiro, e por isso agirás com justiça. Deus condenou Sodoma e Gomorra. Em Juízes capítulo 11, há a história de um líder judeu chamado Jefté, que ele estava liderando o povo contra os amonitas, que iriam invadir a terra de Israel, e ele fala lá, o Senhor é o juiz, ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Há um salmo, esse eu quero ler com vocês, Salmo 75, versículo 7, a Bíblia fala que é Deus quem julga, é Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. Salmo 75, versículo 7, atribui a Deus aqui a tarefa de julgar. O Salmo 82, 8 vai falar mais ou menos a mesma coisa. Em oração, o salmista fala, Deus, levante-se e julgue a terra. Hebreus 12, versículo 23, vai falar isso também. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos. A realidade
amigos e amigas aqui, do julgamento de Deus, tem expressão na Bíblia. Aparece na Bíblia em Gênesis 3, Deus julgou Adão e Eva, expulsou eles do jardim, proclamou maldições sobre a vida deles na terra. Em Gênesis 6, até o capítulo 8, Deus julgou o mundo nos dias de Noé e enviou um dilúvio para destruir a humanidade inteira. Gênesis 18, 19, já falei, Sodoma e Gomorra. Deus mergulhou as duas cidades numa catástrofe, provavelmente vulcânica. Em Êxodo 7, capítulo 7 até o capítulo 12, Deus julgou os egípcios, porque eles não queriam libertar os israelitas da escravidão, e enviou lá 10 pragas contra aquele povo. Em Êxodo 32, versículo 26, quando o povo de Deus já estava no deserto, e Moisés foi encontrar a Deus, ele estava demorando muito. Aí o povo, pela falta de controle do sacerdote Arão, o povo fez um bezerro de ouro e começou a adorar aquele bezerro, porque achava que Moisés não voltaria mais. Quando Moisés desceu e viu o que estava acontecendo, ele ficou irado. E Deus sentenciou aquele povo naquele dia por meio dos levitas. Os levitas, empunhados em espadas, com espadas, foram pelo acampamento e mataram mais de 3.000 homens que tinham adorado o bezerro. Em Levítico 10, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando eles foram oferecer um incenso a Deus, eles não ofereceram aquele incenso com respeito ao que a lei falava, e saiu fogo, e eles morreram na mesma hora, queimados, porque eles não respeitaram a santidade de Deus na adoração. Em Números capítulo 16, Coré, Abirão e Datã, que se rebelaram contra a liderança de Moisés, contra o sacerdócio de Arão, Deus julgou a eles 3, a família deles, abriu um buraco na terra e todos foram engolidos na mesma hora. Eles, a família e os seguidores deles. Em Josué capítulo 7, quando o povo de Deus está guerreando, está invadindo e conquistando as terras, havia um recado claro de Deus que não era para ficar com nada dos povos pagãos, mas Acã guardou algumas coisas. E aí na outra guerra eles perderam, e Josué não entendeu por que aquilo tinha acontecido. E esse capítulo de Josué é incrível ver, você se transportar para aquilo ali e ver ele chamando família por família, tribo por tribo. Ele vai, passo a passo ali, até chegar em Acã. Imagina a tensão daquele momento. E aí Acã confessa o que ele havia feito. E Deus, por meio de Josué, sentencia Acã. Ele foi morto a pedradas, e sua família foi toda queimada. Em Juízes capítulo 2, Deus julgou todo Israel por sua infidelidade ao entrar em Canaã, e eles foram dominados pelas nações. O livro de Juízes é basicamente um livro assim de Deus levantando homens, levantando mulheres para libertar o povo da escravidão, da invasão de outros povos. O livro de Daniel fala que Deus julgou Nabucodonosor, um grande rei, e julgou o filho dele também, Belsazar, por causa dos pecados dele. Daniel capítulo 4 fala isso. Se você olhar os profetas bíblicos, você vê que
Os profetas se dedicaram exaustivamente a esse tema. A maior parte do ensino dos profetas consiste na exposição e na aplicação da lei e nas ameaças de julgamento contra aqueles que desobedecessem à lei. Há uma passagem em Eclesiastes, capítulo 12, que eu queria ler também juntos, versículo 14, Eclesiastes 12, 14. Salomão, na sua sabedoria, ele vai falar aqui: nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. As narrativas de julgamento divino, elas não se resumem ao Velho Testamento. No Novo Testamento, nós percebemos isso também. Em Mateus capítulo 21, versículo 43, Jesus está falando lá, e ele está condenando os israelitas por eles não terem acreditado na pedra escolhida por Deus. Em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, quando eles vão lá para ofertar, eles não entregaram tudo, eles guardaram alguma coisa, e Pedro, no Espírito Santo, eles morrem aos pés de Pedro. Em Atos capítulo 12, o rei Herodes, quando ele aceita a honra de ser chamado de Deus, vem um anjo, segundo a Bíblia, em Atos 12, fere Herodes e ele é comido por vermes. Em Atos capítulo 13, Elimas, que era um mágico, que estava atrapalhando o anúncio do Evangelho numa cidade chamada Pafos. O apóstolo Paulo ficou tão irado com ele, porque ele estava atrapalhando o trabalho de Deus. E Paulo, por meio do Espírito Santo, sentenciou ele a ficar cego, e ele ficou cego na mesma hora. Em 1 Coríntios capítulo 11, naquela confusão da igreja lá em Corinto, durante a ceia, Paulo fala que provavelmente as doenças e as mortes pelas quais alguns cristãos em Corinto estavam passando eram em razão da maneira como eles estavam negligenciando os ensinos e as práticas bíblicas. Todo o Novo Testamento da Bíblia é dominado pela certeza de um dia de julgamento. Tiago capítulo 5, versículo 9, vamos juntos lá. Tiago 5, versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. O juiz está perto, pronto para vir. 1 de Pedro, capítulo 4, só virar mais algumas folhinhas aí, versículo 5. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O apóstolo Tiago falou sobre isso, o apóstolo Pedro falou sobre isso. 2 de Timóteo, capítulo 4.
Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo vai falar aqui com Timóteo, no versículo 8 do capítulo 4, e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Paulo está falando aqui a mesma coisa de Tiago, a mesma coisa que Pedro, que vai haver, que Deus é um juiz, que vai haver um dia do juízo. Atos capítulo 17, versículo 31. Atos 17, versículo 31, é Paulo falando aqui de novo, na construção da igreja, em Tessalônica, melhor, em Bereia, né? Ele está em Atenas aqui, e Atos 17, versículo 31, ele está pregando e lá no final ele fala: pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu provas disso a todos quando ressuscitou este homem. Paulo está pregando aqui que Deus marcou um dia de julgamento justo, e que o agente desse julgamento é Jesus. Eu não vou ler isso, mas Romanos capítulo 2 vai falar a mesma coisa. Jesus vai falar isso, ele mesmo vai falar em João capítulo 5, versículo 22, versículo 27, versículo 29, que ele é a autoridade para julgar. Não, vamos ler João capítulo 5, é importante a gente confirmar juntos. João 5, versículo 27. João 5, 27, Jesus está falando aqui, versículo 26 e 27. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Ele é a fonte da vida, sim. Ele é a fonte da salvação, sim. Ele é a fonte da graça, sim. Ele é a fonte do perdão, sim. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem, mas ele também é a fonte do julgamento. O mesmo Jesus, que é a fonte de salvação, é o juiz. O que está envolvido nessa ideia de Jesus ser juiz? Porque o juiz é uma pessoa com autoridade. Diferente da nossa sociedade, que tem o poder judiciário e o poder legislativo, né, Raquelzinho? Poder judiciário e poder legislativo. Vai cair na prova de... Isso é história? Não. Isso é geografia. Sociologia. Tem o poder que faz as leis e o poder que julga as leis. Ainda que no nosso país isso está meio, né? Mas tudo bem. Vamos deixar essa discussão para um café, para um almoço, em outro momento. Mas Jesus não. O mesmo Deus que cria a lei, ele julga. Ele tem a competência de criar a lei e de julgar. Ele é uma pessoa com autoridade. O juiz é uma pessoa identificada com aquilo que é bom. Porque Jesus é bom. Jesus é justo. Jesus não tem nada a ver com esse maribundo aqui. E a gente fica com medo. A gente tem medo. Mas Jesus é bom e justo. Ele é justo e ele odeia o pecado. Mas é totalmente identificado com aquilo que é bom.
O juiz é uma pessoa com sabedoria para discernir a verdade. Nada pode escapar de Deus. O juiz humano, ele tem que ter as provas lá, as testemunhas. Você pode forjar uma prova, você pode comprar uma testemunha. Com Deus não. Deus sabe tudo. Ele sabe tudo. Não dá para enganá-lo. E ele tem poder para executar a sentença. Jesus é o juiz de Deus. Mateus 25 vai falar sobre isso. Lucas 12 vai falar sobre isso. Mateus 12 vai falar sobre isso. Mateus 12 fala que aquilo que eu falo, as palavras que eu digo, serão o meu juiz. Eu vou ser julgado pelas coisas que eu falo. Jesus fala isso em Mateus capítulo 12. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 10. Eu vou pedir para o Daniel fazer a gentileza de colocar outra imagem aí. Não sei se já está aí. É a imagem de um... O que é isso aí? É um tribunal. É um tribunal. Alguém já foi num tribunal? Já participou de uma? É uma sensação bem diferente. Ainda mais quando você está sentado lá no banco dos réus. Você estava no banco dos réus, Rômulo? Graças a Deus, irmão. Achei que você estava ali. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 10. Paulo vai falar aqui: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Cada um de nós vamos estar, segundo a Bíblia, diante do tribunal de Cristo, no dia do juízo. Deus resolveu isso, ser o juiz de todos nós. E Deus vai cuidar para que cada um receba, mais cedo ou mais tarde, o que merece. Algum dia, quando você vê lá e não entende por que o mal prevalece, por que o cara que é injusto vence e aquele que é batalhador não prospera, um dia isso vai ser corrigido. Por que a gente tem receio de pensar em Deus como juiz? Por que a gente acha que essa qualidade é indigna de Deus? Por que a gente passa ao largo disso? Sabe, eu tenho me convencido de que a perfeição de Deus no julgamento está totalmente conectada com a perfeição moral de Deus. Porque como é que poderia um Deus ser bom e admirável se Ele não se importasse com a diferença entre o que é certo e errado? Como poderia um Deus ser louvável e perfeito se Ele não fizesse qualquer distinção entre os maus e os santos? Se Deus fosse indiferente moralmente, isso não seria uma imperfeição de Deus, e não uma perfeição. Não julgar o mundo seria uma indiferença moral da parte de Deus.
Deus se comprometeu a julgar o mundo. E eu acredito que a nossa visão do julgamento deve ter, esse fato deve ter um efeito na nossa vida cristã e na nossa visão acerca da vida. E eu vou explicar por que eu acredito nisso. Porque, número 1, quando eu leio na Bíblia que vai haver um julgamento, que vai haver um juízo, eu acredito que a história está indo para um alvo final. Parece que está tudo perdido, parece que, né, um vai para cá, outro vai para lá, outro vai para cima, outro vai para baixo, outro vai para lá. Mas a história, pela mão de Deus, ela está indo para uma direção única. E isso significa que o bem vai triunfar. Vai chegar um dia em que o conflito entre o bem e o mal vai acabar e o bem vai vencer. O mal vai ser eliminado completamente. A vontade de Deus, no final de tudo, vai ser realizada. Perfeitamente realizada. Então, se eu estou na batalha de agradar a Deus, de viver uma vida santa, isso tem que me dar coragem e encorajamento para continuar, de acreditar que vai haver um final, que o bem vai triunfar sobre o mal. Deus tornou Jesus inevitável. Jesus vai estar no final da tua estrada, na minha e na tua. É o que a Bíblia fala. No final da tua estrada, você vai ver Jesus lá. E ele vai ser perfeitamente justo. Perfeitamente justo. Olha essa passagem, estamos indo para o final, em Apocalipse 20. Eu li essa passagem essa semana. Fazia tempo que eu não lia ela, eu fiquei bem impressionado. Versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse é a visão do apóstolo João, né? Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. E esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Uau! Que visão aterrorizante do dia do juízo final, do dia do julgamento de Deus. Diante de tudo isso, o que eu posso fazer? Porque, por mais que eu me esforce, eu não consigo ser perfeito.
por mais que eu vista uma capa religiosa, que eu venha à igreja, isso não é suficiente. O que eu preciso fazer diante disso, diante desse fato, diante do dia do julgamento, diante de crer que o juízo, que ser um juiz faz parte do caráter e dos atributos de Deus, o que eu, um mortal pecador, preciso fazer? Porque quando você recebe uma intimação para ser julgado, para ir à delegacia ou para comparecer a um tribunal, qual é a providência número 1 que você tem que tomar como ser humano? Contratar um advogado. E nomear aquele advogado o seu procurador. E quanto melhor for aquele advogado, mais chances você tem de ser absolvido. Hoje, na nossa sociedade, não basta só ele ser melhor, né? Se ele for bem relacionado com os magistrados, mas isso a gente conversa num cafezinho na padaria. Isso não cabe aqui. Mas nós precisamos de um advogado. E graças a Deus, irmãos e irmãs, nós temos um advogado. Você e eu assinamos no dia do batismo a nossa procuração. Quando nós falamos, como o Miguel falou domingo passado, Jesus é meu Senhor. Aquilo ali foi a procuração que você assinou. Eu assinei a minha no dia 27 de novembro de 1991. Eu assinei a minha e dei para ele, para o meu defensor. Se você ainda não afirmou, está aqui hoje de manhã, e não declarou que Jesus é seu Senhor, eu quero dizer para você que você não tem um advogado ainda, hein? E quero encorajar você, tão logo, assine a procuração e dê a ele, porque olha como ele é. Vamos ler 3 passagens para terminar. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 14. Hebreus 4, versículo 14. Eu acho que foi Paulo que escreveu isso aqui, não sei, não tenho certeza. Mas vamos lá em Hebreus 4, versículo 14. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. Pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos dela. O nosso advogado, ele conhece a nossa fraqueza. Ele é sabedor da nossa limitação. Ele viveu o que a gente vive e não pecou. E por causa disso, por compreender a minha limitação, ele se compadece da minha aflição. E sempre que eu procuro ele, eu não encontro condenação, eu encontro graça.
e misericórdia. Esse é o meu advogado. 1 de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Essa passagem também, para mim, foi um bálsamo. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Se a gente parasse aqui, meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Ai, ai, ai. Ai, cuidado. Não, ali. De fato, não é da vontade de Deus que eu peque. Não é da vontade de Deus que eu continue no pecado. Deus quer que eu me arrependa dos meus pecados. É claro isso na Bíblia. Deus quer que eu seja santo. É claro isso na Bíblia. Deus quer que eu seja cada dia mais como Cristo. É claro isso na Bíblia. Mas o Espírito Santo, por meio de João, está falando aqui: porém, se alguém pecar, tem Jesus Cristo, Ele nos defende diante do Pai. Esse é o meu advogado. Eu assinei a minha procuração. E Ele me defende. Não é a minha obra, não é o meu dinheiro, não é o meu dom, não é o meu plano, não é a minha ideia, não é a minha beleza, não é a minha religiosidade, não é a minha boa ação que me defende. É Cristo quem me defende diante do Pai. E Ele se compadece da minha fraqueza. Ele tem misericórdia e graça pela minha vida. E por fim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Simples assim. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então, se você está unido com Cristo, e você se une a Cristo por meio do batismo, quando você reconhece o que Ele fez por você na cruz, e se une na morte, no sepultamento e na ressurreição dele, aquilo ali simboliza espiritualmente a sua união com Cristo. A Bíblia fala que não há mais condenação. Isso quer dizer que eu posso viver uma vida libertina de pecado? Não, porque eu posso perder isso. Eu posso perder essa condição espiritual diante de Deus. Mas se eu permaneço unido com Cristo até o fim, Ele, isso não significa ser perfeito, Ele vai me defender no dia do tribunal. Deus é juiz. Mas nós, cristãos, temos um advogado. Se você não é um cristão, eu quero encorajar você a se unir com Cristo, assinar a sua procuração e ter a segurança de que no dia do julgamento Ele vai defender você diante do Pai. Que Deus nos abençoe. Bom domingo a todos. Obrigado.